Bom dia, galera do sétimo ano. Vamos finalizar o conteúdo do livro didático de vocês. Por favor, abram o livro na página 47, que é o último tópico sobre doenças relacionadas à água. Bom, na última aula a gente falou um pouquinho da importância da água para os seres vivos, da constituição de algumas moléculas fundamentais, que são formadas por água, como por exemplo nossas células. Praticamente todas as nossas células são formadas por água. Nós temos também fluidos que passam pelo nosso corpo, que são, na sua composição, quase que na sua totalidade, formados por água, como o nosso sangue, tá? Então, pessoal, nós vamos agora falar sobre as doenças que são veiculadas através da água. Vou iniciar a leitura. Sabemos que para a manutenção da nossa saúde, precisamos ingerir água diariamente, e para isso ela deve apresentar boa qualidade, ou seja, deve ser potável. Como a gente já sabe, pessoal, dentro da quantidade de água existente no nosso planeta, menos de 1% da água disponível é potável. Então, água de boa qualidade para consumo realmente não é tão fácil de se encontrar. Ela deve se apresentar límpida e sem contaminação por micro-organismos ou substâncias químicas. As doenças transmitidas pela água contaminada são responsáveis por muitas internações hospitalares no Brasil e por quase metade da morte das crianças até 1 ano de idade. As mais comuns são disenterias, febre tifoide, hepatite infecciosa e giardíase. Bom, eu sou um exemplo clássico disso, Eu, por conta de água contaminada, acabei adquirindo hepatite há alguns anos atrás, que é um vírus transmitido através da água contaminada, e tive problemas sérios e graves. Inclusive fiquei internado vários dias por conta desse problema no meu fígado, tá? Além das doenças citadas, há outros cujo ciclo de transmissão depende da água, pois é nela que alguns insetos depositam seus ovos. No caso dos mosquitos, quando eles chegam à fase adulta, picam os seres humanos, transmitindo vírus que causam as doenças. No Brasil, a fêmea do mosquito Aedes aegypti é quem transmite pela picada os vírus da febre amarela, da dengue, da chikungunya e da zika. Então, pessoal, o mesmo mosquito, ele transmite 4 tipos de doenças diferentes, que é o Aedes aegypti. A gente já sabe que ele precisa da água parada, da água limpa parada, para que ele ponha seus ovos e esses ovos comecem a eclodir, para virar as larvas, e essas larvas posteriormente vão virar um mosquito adulto, tá? E o mosquito Aedes aegypti se reproduz utilizando poças de água parada formadas no lixo abandonado ou céu aberto, em vasos, piscinas e em outros pontos que se acumulam água. Então temos que tomar muito cuidado, pessoal, com esses pontos de água parada, para evitar que esse mosquito se dissemine e cause doenças para a população. Consumir água tratada é a melhor forma de se prevenir de inúmeras doenças, mas existem outras maneiras de se cuidar. Algumas atitudes dependem do governo, entretanto, muitas iniciativas devem partir da própria população, tais como lavar as mãos, usar água tratada para preparar os alimentos, lavar bem as frutas e verduras, limpar a caixa d'água periodicamente, evitar entrar em contato direto com água ou lama de enchentes ou esgoto, não deixar a água parada nos ambientes, etc. Então são alguns cuidados básicos que nós temos que tomar, inclusive alguns cuidados como lavar as mãos e lavar bem os alimentos, São cuidados básicos que nós temos que tomar e estamos tendo que tomar no presente momento, para evitar a disseminação de outro vírus que não é causado pela água, é causado pelo ar, que é no caso do Covid-19, o coronavírus. Mas, como nós podemos ver, uma forma de se evitar boa parte dessas doenças, independente do meio pela qual ela é transmitida, é contendo uma boa higiene pessoal. A falta de saneamento básico, que envolve o fornecimento de água limpa e o tratamento de esgoto, facilita a transmissão de doenças responsáveis por inúmeras mortes no mundo. A maioria ocorre em crianças vítimas de disenteria e outras doenças transmitidas pela água. Então, boa parte dessas doenças são transmitidas quando a pessoa mora em condições que não são ideais para ter moradia, que são as chamadas invasões. Quando você invade um terreno, você acaba fazendo uma casa lá aleatoriamente nesse terreno, sem nenhuma orientação por parte de um profissional, acaba fazendo do seu jeito, sem saneamento básico, sem nada, e aí você acaba facilitando a veiculação de doenças para a sua própria família. Então tomar cuidado com essas situações. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Pessoal, boa parte da água doce ela se encontra aqui no nosso território, no nosso território amazônico. Só que não é por isso que nós vamos desperdiçar a água. Existem algumas medidas que nós podemos tomar para ajudar
a diminuir o consumo de água por parte da população, principalmente nesse período que estamos todos em casa, né? Ao escovar os dentes, enquanto nós estamos escovando os dentes, a gente deixa a torneira fechada, por exemplo. Tomar banho, enquanto nós estamos nos ensaboando, passando shampoo, condicionador ou qualquer outra coisa no corpo, nós devemos deixar o chuveiro fechado. Ao lavar a calçadas, lavar pisos e por aí vai, a gente pode utilizar o restante da água da máquina, né? A água que a gente utiliza para lavar roupa, o restante pode ser utilizado para ajudar a lavar pisos e calçadas. Essas são alternativas que nós podemos tomar, que são alternativas simples, que podem ajudar a diminuir o consumo de água em uma região. Água nos ambientes. Se a condição essencial para a existência da vida em qualquer ambiente é a presença de água, bastaria levar esse recurso para qualquer local e assim se obteriam as condições ideais para a vida? Na verdade não, pois precisamos entender a diferença entre quantidade e qualidade da água. Nos ambientes naturais, a água desempenha diversas funções que auxiliam no equilíbrio do ambiente. Nas florestas tropicais, a ocorrência constante de chuvas faz com que a temperatura média anual se mantenha em torno de 20 graus Celsius, que contribui para que se desenvolvam diversas espécies de animais e vegetais. Pessoal, nem sempre você ter um ambiente que tem muita água significa que você tem uma água de qualidade, uma água boa para consumo, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo tem um rio chamado Rio Tietê, que é um rio que ocupa, né, um bom território da cidade de São Paulo, só que ele é um rio totalmente poluído. Então tem muita água, tem boa quantidade, mas não tem nenhuma qualidade, ou seja, não é uma boa água para o seu consumo, tá? Continuando aqui na página 48. O ambiente é um fator determinante na qualidade da água. Por exemplo, a grande concentração de pessoas na cidade faz com que o consumo na água nessas regiões seja bastante elevado, tornando a disponibilidade dessa substância e condições de uso no futuro um grande desafio. Nos ambientes urbanos, portanto, há um grande consumo e muitas vezes desperdício de água, além de inúmeras situações que causam a poluição dela. Em locais com pouco índice de chuva e clima seco, a água garante a manutenção nos níveis mínimos de umidade do ar, garantindo assim a sobrevivência de diversas espécies de seres vivos. Existem ainda os ambientes aquáticos, como oceanos, rios, lagos, pântanos e algumas fontes de água em que vivem espécies variadas. Como você percebeu, a presença de água nos ambientes é determinante para o desenvolvimento da vida e cada ser vivo apresenta necessidades distintas de água. Todos os seres vivos dependem de água para realizar suas funções vitais, né? É claro que alguns seres vivos dependem de uma maior quantidade de água e outros seres vivos de uma menor quantidade de água, porém essa dependência é comum a todos os seres vivos. Bom pessoal, com isso a gente finaliza o conteúdo, tá? Aqui na página 48, e você já tem condições de fazer as atividades da página 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, ou seja, da página 48 a 54 do livro didático e do caderno de atividades, pessoal. Você já tem condições de fazer até o final do caderno de atividades, ou seja, até a página 27, desde onde a gente parou até a página 27, né? Se não me engano, se eu não me recordo, seria da página 22 à página 27. Então, pessoal, qualquer dúvida vocês podem postar nos comentários, tá? Que eu estarei disponível para tirá-las. E outra coisa, não será mais postado correção das atividades na plataforma, então vocês vão ter que, ou vocês ou os responsáveis de vocês, de preferência que vocês vão com o responsável para corrigir essas atividades na escola durante o período que o professor se encontra lá, tá? Essas informações todas vocês vão ter, os pais de vocês, e vocês terão na secretaria da escola. Tenham um bom estudo, tá? E até a próxima.